Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a esse momento, né? Nós estamos aqui para conversar com vocês sobre a exposição virtual Ao Redor, que é uma parceria minha. Eu sou o Joseph Olegário, de Nívia e de Lino, né? Para na produção dessa exposição, que é uma exposição que ela acontece de maneira virtual e física também, mas aqui a gente vai falar um pouco mais da exposição virtual. Eu sou, né, vou falar um pouco de mim. Eu sou graduado em artes aqui pela Universidade Regional do Cariri, em artes visuais. Também sou graduado em arquitetura, né? E aí eu fiz a curadoria dessa exposição. Eu e Nivelino, a gente já se conhece de muito tempo, né? Desde quando eu estudava arte. E aí sempre tivemos o plano, o projeto de fazer uma exposição com os nossos trabalhos, juntar os nossos talentos e fazer eh, eh, algo no sentido de arte agora, em 2020, né? Na verdade, o projeto começou em 2019 e já vinha sido pensado antes, né? Já vinha pensando nesse projeto desde antes, mas ele começou efetivamente a acontecer em 2019, e aí o lançamento dele foi agora em 2020, e agora em 2021 nós estamos circulando com esse trabalho, estamos participando, né, colocando ele nos espaços aqui como Centro Cultural BNB. Eh, e aí, acho que por hora é isso. Acho que o que seria interessante me se apresentarem também, Nívia, Lino. Pode ser, posso começar também. Eu sou Lino Fly Cariri. Meu nome é Lino Júnior, esse é meu nome artístico, Lino Fly Cariri. Eu já fotografo desde 2011. É, meus, meu principal foco, assim, na verdade, sempre foi estar fazendo intervenções de rua, né? Eu gostava muito da galeria de rua, de estar fazendo lambe, de estar fazendo cartão postal, de estar criando projetos em que envolvesse a população. Mas até então, né, até 2000, final de 2019, quando eu conversei com o Joseph sobre a possibilidade de montar uma exposição física, eu ainda não tinha ocupado uma galeria, digamos, de maneira maior, né, ocupando mais espaços de uma galeria. E dentro dessa ideia de ocupar uma galeria, havia uma ideia mais ainda inicial, que era de juntar um trabalho com a minha professora, que é a Nívia, a pessoa que, digamos, é a minha principal orientadora, a principal mestra que eu tive durante esse tempo de aprendizado, e ocasionou de ela aceitar, né, foi uma situação bem mais feliz ainda, né, e começamos a trabalhar nesse projeto, como o Joseph falou, no final de 2019. Surgiu vários contratempos, né, com 2020 sendo um ano extremamente conturbado, e a exposição surgiu, digamos, digamos, uma ideia de fazer o ser humano refletir aquilo que está ao seu redor, aquilo que está ao seu, né, no seu círculo, e ganhou aspectos, digamos, de novas tecnologias, né? A partir do momento em que ela foi colocada dentro de um ambiente virtual, né, ela foi pensada por um espaço físico e de repente ela ganhou um espaço, ganhou um ambiente virtual, né? E assim, basicamente, outras exposições e outros projetos artísticos acabaram, por conta da pandemia, acontecendo dessa maneira, né, virtualmente. Então, nós estamos em mais um espaço apresentando esse projeto da exposição da Galeria ao Redor, e é uma honra estar nessa conversa com vocês hoje aqui, né? Vou passar a fala aqui para minha amiga Nívia. Olá, a todos, todas e todes que estão nos assistindo nesse momento. Eu sou Nívia Uchoa, fotógrafa já há 27 anos, né, de carreira. Atualmente trabalho na assessoria de imprensa do governo do estado e faço trabalhos também autorais, em fotografia, tenho uma estética autoral e tenho um trabalho também de trabalho com a linguagem cinematográfica, só que trazendo para o audiovisual, né? Não mais cinema em película, mas a cinema. E aí, atualmente, estou realizando um documentário em longa-metragem chamado Verbo Ser, onde eu falo sobre a violência contra a mulher, a partir dos olhares das ativistas, né, da região do Cariri, de mulheres violentadas, e também de fatos jornalísticos que permearam
durante 2 décadas, eh, essa essa violência, né, essas violências contra as mulheres. E aí, assim, trazendo aqui para o nosso papo, né, fazer essa exposição ao redor, quando nos deparamos aí com a problemática da pandemia, né, com esse isolamento total, e tendo aí os meninos, o Joseph Olegário e o Linum Fly, como essa amizade, né, que já vem, como eles falaram, já percorre já de longas datas. Então nasceu essa necessidade da gente poder mostrar esse trabalho, né, esse trabalho, do Nordeste, de fato, né, são fotografias que beiram aí o sertão, as pessoas desse sertão, quem são essas pessoas que estão nesse sertão e de uma forma também contemplando a cidade, de algum modo. Né, e fazer esse trabalho dessa exposição, em princípio, nós pensamos, né, na galeria, uma galeria virtual, onde nós pudéssemos fazer com que o telespectador, já que ninguém podia sair de casa, o telespectador chegar até nós a partir desse ambiente, né, dessa estética, desenvolvida, pelo inclusive foi o Joseph que desenvolveu, né. Nós fizemos o projeto pensando nisso, né, nessa estética virtual, como era que essas fotografias elas se compreenderiam nesse espaço cibernético, porque a gente sabe que hoje o espaço cibernético ele se apropriou de alguma forma da nossa vida, né, não, e nós automaticamente nos apropriamos sobre a vida desse espaço cibernético. E aí eu acho que a gente pode ir conversando mais, né, sobre as obras, e aí Eu sobre o que é penso que se que deu. seria interessante, né, trazer a questão, assim, de falar de uma forma mais, vamos lá, meio que cronológica de como foi que surgiu a ideia da exposição virtual, né, porque aí é como o Lino tinha falado, primeiro a gente veio com a ideia de uma exposição de fotografias física, para ir para a sala de exposição como qualquer outra exposição, não tinha pandemia, não tinha nada disso, e assim o fizemos, né. Fizemos a curadoria dos trabalhos, Nívia trouxe aí, sei lá, mais de 300 fotos, Lino também trouxe mais de 150, 200 fotos, sei lá. E desse material todo, né, quando foi para se fazer a curadoria, aí eu fui e lancei para eles, assim, a ideia de não necessariamente trazer um tema específico, falar de X assunto, mas trazer dentro da obra deles, entre trabalhos inéditos e trabalhos já expostos, já exibidos, o que para eles fosse mais significativo, que pelo olhar técnico deles tinha mais força, né, num trabalho mais bem resolvido, mais bem acabado, ou que eles tinham um interesse, que acreditavam que o conceito estava interessante e que poderia ser exibido. E aí, dentro disso, a Nívia trouxe o material dela, o Lino trouxe o dele, e aí eu fui e comecei a fazer essa triagem, né, do que eu acreditava que estava mais relacionado com o outro, para justamente criar um repertório, um percurso dentro da exposição, ou melhor, criar uma unidade, seria isso, criar uma unidade para o trabalho. E aí foram surgindo as imagens. Lógico que isso também eu não fiz assim, eu que fiz sozinho, não. Lino teve a participação dele, Nívia também, porque aí sempre que eu chegava a uma conclusão, aí eu dizia, ó, eu acho que é isso aqui. Aí eles olhavam e diziam, não, eu acho que é, mas eu acho que isso poderia ser incluído, então talvez isso pudesse ser substituído. E aí nós fomos trabalhando nesse sentido. E aí depois veio a questão do desenho expográfico, de como nós iríamos fazer a expografia daquele trabalho, como seria exibido. É curioso também, porque quando nós lançamos a ideia, não haviam todas as peças materializadas, né. Fotografia hoje é um arquivo digital, todo mundo hoje, a maioria das pessoas até faz fotos e nem sempre revela, a maioria das vezes ficam apenas, ali no arquivo do computador ou do celular. E aí, no caso, a gente estava trabalhando justamente com algumas imagens só em arquivo, outras imagens já existiam fisicamente, já eram impressas, já eram reveladas, né. E aí veio a discussão do material, o que era que a gente iria usar, de que forma era que a gente ia, quais eram os suportes, talvez seja a palavra mais específica, os suportes
nós iríamos usar, né, que forma era que a gente ia revelar, era com moldura, sem moldura, era no papel, era no papelão, era num pedaço de ferro. A gente foi chegando a essas conclusões, né, tanto é que é uma exposição, a exposição física, né, finalizada, tem uma diversidade de materiais. A exposição virtual, ela acontece, ela até traz, menciona qual seria o material daquela obra, porém você não tem a sensação tátil que a exposição física traz, né, dentro do espaço virtual. É uma outra percepção, é uma outra forma de se observar, né, as coisas. E aí, partindo disso, dessa ideia, retomando lá a história, né, que a gente estava na ideia de uma exposição física e veio a pandemia. Quando a gente desenvolveu o projeto da exposição física, eh, a gente já tinha feito um croquis, como eu já trabalho por, né, ser arquiteto, eu já trabalho com os programas SketchUp, AutoCAD, Photoshop, essas plataformas de manipulação de imagem, né, essas plataformas de edição. eh, a gente fez um croquis para apresentar para o edital que nós íamos concorrer, da exposição. E a partir desse croquis feito em SketchUp, que também nem foi um croquis tão bem acabado. Quem mexe com esses programas sabe que você vai até um certo ponto, mas aí precisa renderizar, finalizar, iluminar, enfim, todo um processo ali. E a gente mandou até um croquis bem cru, né? E enviamos, submetemos, fomos classificados, porém, nesse evento que nós íamos participar, ele não aconteceu por causa da pandemia. Aí ele foi adiado, a data dele, e assim, a exposição física a gente teve que adiar também. E começaram a surgir editais para esse período de pandemia. Inclusive, nós estamos aqui conversando com vocês, né, dessa forma virtual também, porque a gente ainda está atravessando esse momento. Eh, e e aí, quando surgiram os editais para exposições agora, né, direcionado para esse período, veio então o insight, a ideia de se trabalhar a exposição completamente virtual, para que a gente pudesse lançar ela e ela se adequasse, então, àquilo que estava sendo exigido agora pelos editais, que é essa necessidade da virtualização, do objeto artístico, das expressões artísticas, né. E aí foi que surgiu, então, a exposição virtual, e aí nós trabalhamos o acabamento do croquis inicial que tinha sido feito, fomos resolvendo os problemas de edições, aí resolvendo também como seria exibido no final, né, se seriam vídeos, se seriam fotos, se seriam, sei lá, slides, e no final a gente optou pelo vídeo, que é a nossa exposição virtual, a gente pode considerar ela como uma animação, né, porque ela é uma animação. E aí o que é que eu posso falar mais? Sobre também a questão do material que foi selecionado, né, que assim, tipo, essa exposição também, ela não é só trabalhos inéditos, como eu falei, que aí a gente vai ter também dentro dessa exposição recortes dos trabalhos de Nívia, que aí ela vai falar melhor. Por exemplo, a gente poderia até começar falando dos trabalhos em si, que estão presentes na exposição, dos trabalhos que são impressos em vidro, né? Porque aí é como eu estou falando, tem obras que elas são de materiais. É engraçado assim, porque se fala virtual é uma coisa, material é outra, fica misturando. Eu falo de vidro, nem sei se as pessoas conseguem perceber isso no vídeo, que aquele material é de vidro, mas tem a indicação no vídeo, que é a exposição das águas, que é um trabalho muito interessante de Nívia, que a gente trouxe um recorte, Poema das Águas, desse trabalho de Nívia, para dentro dessa exposição. E aí a gente traz muitos trabalhos de Linus que são inéditos, e a gente traz trabalho inédito de Nívia também, outros que já circularam, né. E aí eu acredito que seria interessante a gente ir falando assim, a exposição ela tem um percurso, né, ela é uma exposição que, de modo geral, é o cubo branco mesmo, ela não é é uma exposição, de certa forma, dentro de uma ideia tradicional de exposição, cubo branco, as obras em destaque. Eh, e aí a gente tem um circuito que começa nas paredes pelos trabalhos de lino, aí se você segue uma sequência, você vai e termina nos teus trabalhos, né, e no centro da sala ficam então,
os trabalhos de níveis da exposição das águas, e aí tem a questão das dimensões. Eu acho que seria interessante a gente falar sobre os motivos das imagens, não sei se vocês, por quem prefere começar a falar, mas a gente poderia falar dos motivos das fotos, assim, o motivo do clique, porque que ali é uma floresta, porque que ali é um... Acho que Eu acho essa assim que vale, questão... vale destacar que essas fotografias elas foram escolhidas antes do período de começo de pandemia, dessa confusão toda, né? Mas mesmo assim, quando a exposição estava pronta, as fotografias já tinham sido escolhidas, elas eram fotografias de natureza, né? E a maior parte, a grande parte delas são fotografias que expõem a natureza. E ela se encaixava perfeitamente com o tema da atualidade, né? Assim, porque no corre-corre do dia a dia, a maior parte das pessoas elas não tem muito tempo para respirar, olhar ao redor, observar aquilo que é importante, né? Então, para muitas pessoas que ficaram em suas casas, né, acompanharem a exposição, verem um pôr do sol, verem um pássaro, verem um beija-flor no ninho, um pássaro no pôr do sol, né? Essas fotografias eu acho que trouxeram para elas, né, a, a refletir a importância desses ambientes, né? Porque o que a gente vê cotidianamente são a devastação do meio ambiente, né? A Amazônia sendo destruída, né? Ecossistemas, né? E tudo isso a exposição ela traz junto, né? Essas fotografias reunidas, elas têm esse poder de comunicar, né? De tentar fazer com que você perceba o que é importante na nossa natureza e na natureza é, na natureza física, né? O que é que vale a pena, né? O que é bonito de verdade, o que é que vale ser preservado. É, Eu penso também nessa questão que o Lino fala, né, trouxe realmente essa maturidade, né? Algumas pessoas, inclusive, falaram com a gente, né, assim, pelo menos comigo pessoalmente, falando da importância dessa exuberância, né? Eu normalmente sou mais fotógrafa de seres humanos, eu gosto de fotografar seres humanos, mas é impressionante como nessa exposição deve ter talvez duas pessoas, uma criança e um adulto, talvez, eu acho que é isso. E aí não tem praticamente tem a ausência do ser humano, mas tem a presença do ser humano nos objetos, né, nas coisas, na natureza morta, ou de alguma forma na natureza, né, também. E aí eu penso que esse tema ao redor é um tema bastante sugestivo, porque é algo que dá essa amplitude, né? Amplitude do que é que se pode ver, o que é que cada ser, cada um de nós pode enxergar no nosso entorno, né? Fazendo destaque aqui para o que Joseph falou sobre um recorte, né, de um projeto de um livro que eu lancei em 2011, 2010, 2011, Água para que te quero. E aí o livro traz exatamente essa questão, né, a relação do ser humano com a água. E aí o que eu pude perceber agora na exposição ao redor é que é exatamente a mesma coisa, né, a importância do ser humano para isso, né, com ou sem ele. E aí trazer essa parte, né, que ela está assim nos praticáveis e dá sim, Joseph, para entender que ela é entender que vidro. ela é porque você vendo o vídeo, eu não sei, às vezes é também porque eu não sei se é porque a gente por estar envolvido no trabalho, algumas coisas vão ficando assim, vão passando e você não vai percebendo. O olhar de fora sempre vai denunciar alguma coisa que você não viu, ou você está tão próximo ali da coisa que vai ficar estranho, né. Porque você se acostuma, né, um pouco com o É. material. Mas assim, uma coisa que eu queria pegar do gancho, que era justamente isso, que aí vai lá para a curadoria, que é a questão de, o título da exposição é Ao Redor, porque é justamente isso, ela tem uma amplitude, tem uma coisa que dá uma abertura para uma leitura mais ampla da exposição em si, né, que você não vai encontrar ali um repertório de um único tema ou, né, que nem eu já falei, um único tema sendo trabalhado ali, mas que tem uma unidade, né. Como eu estou envolvido, né, com a curadoria, quando eu olho para a exposição, no meu olhar, eu vejo ela em
em grupos, assim, dentro da exposição você vai ter 2 obras que conversam ali, depois você vai ter mais 4 que dialogam, depois você tem mais 2, depois você tem mais 5 que dialogam. São conjuntos, assim, eu vejo o a trajetória da exposição, a visualização e a forma de relação das obras dentro do espaço do ambiente expositivo em núcleos, em pequenos núcleos, que aí você vai ter núcleos bem marcados pelo material que é utilizado, mas também pela relação que uma obra faz com a outra. Por exemplo, tem 2 fotografias dentro da exposição que é de Nívea, que são do Padre Cícero, né. E aí a gente coloca essas 2 imagens, uma do lado da outra, que é o Padre I e o Padre II. Essas 2 imagens dialogam entre si, mas se você olha para o contexto geral, talvez você não encontre uma relação, mas elas juntas vão ter uma unidade. São as leituras que eu vou fazendo, né, assim, dentro da percepção que eu tenho da exposição. Nada impede que outras pessoas façam outras leituras, né, mas é Tem uma isso. coisa dos contrastes, né, que está bem Bem presente, forte também a relação de contraste, como dia e aquele teu noite, por aquele teu exemplo, trabalho tem uma de foto de Juazeiro noite, dia e noite, que é a tem foto da uma foto de cidade, 2 luminárias, estão 2 luminárias, uma foto é minha, outra é da Nívea, que é representando um é fogo, né, uma fogueira, o outro é é uma um riacho, cachoeira. uma cachoeira, é a água, Tem né, essa então tem coisa da fogo, água, dia e dualidade, noite. dos contrapontos, né, que torna, a exposição também bem interessante de ser vista, assim como você tem um conjunto de imagens que está dentro da obra, onde tem o careta, tem, qual é o outro? O cacho de banana, qual é as Uma outras criança peças que tem? andando de bicicleta. Isso, tem aquela que é do à noite, que é o rapaz dentro do lago, pôr do sol. Que aí você vai ter um conjunto de imagens ali, naquele momento da exposição, que aparentemente não se relacionam no sentido de temática ou de colorismo, mas se relacionam no contexto geral e Naquele também essa contexto naquele contexto do recorte, né, porque eu é, entendo também que são vários recortes. A cada quando você adentra na exposição, a cada olhar, a cada 2 ou 5 fotos vistas, ou 6 fotos, ou uma sequência de 8 ou 10 fotos, elas estão ali dialogando, uhum, né. Interessante assim, por exemplo, tem uma fotografia lá, uma sequência minha que é um beija-flor, um menino na água, em preto e branco, um do outro lobo, um homem com um homem que cruza com um lobo, assim, uma imagem bem subjetiva, o e lobo do o lobo homem, do homem, o nome dessa o título da fotografia, foto. título da foto, o lobo do homem, a outra anjo, a outra beija-flor mesmo, e assim, e essas fotografias, e um pote, né? Então, assim, o que é que de fato essas fotografias elas dialogam, né? Porque na realidade a intenção também da exposição, eu entendo que não tem muito essa preocupação de dialogar. É mais algo também que o espectador vai entender, porque nessa exposição virtual, o olhar, a câmera subjetiva, né, que adentra na exposição, que no caso é alguém, né, alguém imaginário, ela vai adentrar em cada ponto, cada fotografia específica. E para mim também a fotografia, ela é muito isso, por mais que uma imagem ou várias imagens, aliás, uma não, mas várias imagens, elas estão ali naquele complexo de uma galeria, elas não necessariamente precisam dialogar, porque a fotografia já é um recorte, né? Já é um recorte, diria, da realidade, mas também nem sei se a realidade existe, mas também diria que é algo assim que a gente, vamos supor, o que eu recortei ali naquele momento, eu automaticamente eu esqueci as outras questões, né, eu esqueci o outro entorno. Você acabou Eu acabei selecionando deletando só um trecho daquilo, né, o só um trecho restante não vai daquilo. ter interesse. É, por exemplo, a imagem de uma fotografia do pote, né, que para mim é um oratório, né. Aqui a gente tem muitos oratórios dos oratórios mesmo de religiosidade popular. E a gente sempre quando chega nas casas, no sertão mesmo assim, por exemplo, sertão dos Inhamuns, essa fotografia foi feita lá, então quando eu cheguei nessa casa, tinha simplesmente uma luz numa telha iluminando o pote, assim. Então, para mim, a fotografia estava lá, já, entendeu? Assim, eu só deletei o resto, não me interessei por nada da casa, mas eu fotografei
Então, assim, ela estava lá pronta, não fui atrás, não precisei tratar, não precisei nada, assim, ela já estava posta, né. Então a fotografia tem muito isso, essa coisa de você entender que ela está ali para você registrar. Basta você ter o olhar, né, a gente ter um olhar, no caso, que as Sensibilidade. pessoas até dizem E a que técnica, né, tem que entender da mecânica. a técnica, a mecânica é bastante importante, porque sem ela jamais faria, se fosse uma pessoa que não entendesse, não ia fazer essa fotografia, né. Por exemplo, o beija-flor, as fotografias do beija-flor também, que é bastante emblemática, que eu estava fotografando o ninho e o beija-flor, eu não sei se é macho ou fêmea, nunca me interessei em saber disso, mas quando ele viu que eu estava fotografando o ninho, ele ficou morrendo de ciúme, assim, com medo, né, de eu atacar, porque ele viu que eu estava diretamente para o ninho e tal, então ele ficou uma briga, eu fiquei brigando com ele, porque eu queria o ninho e ele chegava lá e ficava fazendo uma zoadinha lá voando, olhava para mim, e as fotografias, o beija-flor olha para mim, né, assim, dá para perceber muito bem, porque é uma foto ampliada, em grande formato, e a gente consegue perceber que ele está olhando para mim, tipo assim, protegendo o ninho dele, né. Então assim, mas o espectador talvez não saiba disso, talvez não entenda, não tenha essa compreensão, né, porque eu já coloco o beija-flor lá, a foto finalizada, é esse beija-flor em cima do ninho, né. Então o que ficou interessante na fotografia, no final de tudo, nem foi o ninho, que inclusive é muito bonito também o ninho, porque o ninho do beija-flor é muito pequeno. É assim, cabe na palma da mão, os ovinhos são muito pequenininhos, assim, e eu tenho isso, eu poderia depois contar essa história no conjunto, né. Então, e aí é onde, mas assim, por exemplo, eu não mostrei para o Joseph essa sequência, eu mostrei apenas essa fotografia. Então é muito disso, o que eu recorto dessa imagem, né, o que eu recortei dessa fotografia, eu deletei as outras, eu não me interessei pelo entorno, né, o resto, a casa e tal que tinha. Claro que eu fiz outras fotos, mas a gente também nunca consegue fotografar o todo, o geral. Por isso que eu falo sobre a realidade, né, se de fato ela existe, por essas questões. Me lembrou muito uma a história, assim, que a fotografia ela está na cabeça da gente, né, assim, na memória da gente. Cada momento em que a gente olha para um local, que a gente delimita um local para olhar, a gente está fotografando, está guardando uma memória, seja ela num papel digital, numa máquina, uma máquina mágica, né, que faz bruxaria. Mas, como a Nívia falou, a gente acaba direcionando o nosso olhar para coisas que nos interessam, né, assim, que nos interessa, nos importa. E às vezes nosso olhar também é direcionado para alguma coisa, né, porque a fotografia ela é feita por luz, né, então às vezes a gente imagina que vai sair para fotografar uma coisa, né, e encontra outra no meio do caminho, e aquela outra coisa de repente era para ser o que você deveria ter sido feito a foto, desculpem. E não a que você iria fazer, né? Assim, às vezes você é trocado, né? O destino lhe troca ou lhe engana, né? Lhe trola, sei lá. Eu posso lembrar também uma das fotos que está dentro da exposição, que é a do menino da bicicleta, né? Que acho que tem um arco-íris no final, 7 cores. No caminho de Barbalha, eu tinha parado a moto para fazer uma foto tinha chovido, tinha um arco-íris, e eu tinha parado a moto para fazer uma foto de uma carroça com um cara descarregando feno dessa carroça e indo lá para o meio, lá ali ali da frente da cidade, né? E ele vinha com esse feno nas costas, estava na carroça e eu comecei a fazer alguns registros desse cara trabalhando. Né? E aquela imagem estava muito bonita, né? Porque eu queria o arco-íris no final e tudo mais. Mas em poucos instantes, assim, passou aquele cara de bicicleta e eu acho que eu fiz 3 cliques, foi algo que para mim ali eu já tinha foto. Assim, no exato momento em que as cores, o vermelho, o arco-íris, o amarelo que tem atrás de Barbalho, os canaviais, os verdes canaviais que também estão na frente da imagem, se contrastavam, se encontravam, né? Para mim a fotografia ela já tinha mudado completamente o meu foco inicial, que era o cara da carroça, né? Então, em poucos segundos eu fiz o cara da bicicleta, como a Nívia falou, 3 fotos, escolhi a que foi para mim o melhor resultado, e para mim era a foto, né? Assim, eu tinha saído dali como se eu tivesse sido realizado, né? Pelo restante do meu mês, da minha vida, do meu ano,
como uma realização pessoal, né? A fotografia ela também tem esse lance, né? Assim, de você fotografar alguém, alguém se sentir feliz, mas a gente, como fotógrafo, tem que se sentir feliz com a imagem que a gente faz, né? A gente tem que eh, não é só a expressão da outra pessoa que está dentro da fotografia, é como se fosse a gente mesmo que tivesse entregando nosso, como diz o Bressan, né? Nosso coração, nossa mente, nossa cabeça no tiro só, né? No local só. Então, acho que fotografia é isso, é maravilha. Primeiro, eu não sei se a gente vai conseguir falar de todos os trabalhos que estão dentro da exposição, porque são muitos, né. Eu acho que do principal, do contexto, a gente já falou bem. Porque, assim, dentro da exposição, todo mundo pergunta, eu fico, assim, pensando, né, quantas fotos tem? Mas, assim, eu lembro, são 32. Eu decorei, são 32, porque eu só lembro por bloco, mas são 32 imagens e, assim, a gente falou apenas de algumas, que são as que estão mais maiores, mais ampliadas. A exposição física, por exemplo, ela tem fotos em papel fotográfico, em canvas, que é uma espécie de lona, em vidro e em acrílico, né, em 4 formatos. E aí a gente vai fazendo tem 2 fotos também, que é a da água e do fogo, que são fotos que eu queria comentar no sentido, assim, que para mim, né, é muito expressiva, porque elas são, eh, 2 elementos da natureza que se contrapõem, né, a água apaga o fogo, assim que como muito fogo, acaba com a água, né, faz a água evaporar, mas essa esse contraponto, eu acho que para mim é muito marcante, assim, para dizer que é uma exposição de Nívea e de Lino, ali tem o fogo e a água, né, o yin e o yang. Eu acho, assim, muito massa pensar nisso, né. Maravilhoso É. a comparação, né? E assim, acho que o mais a gente já conversou bastante, né, eu não sei se vocês têm alguma coisa mais para acrescentar, seria interessante se a gente pudesse fazer uma interação pessoal e ter pessoas aqui perguntando e tudo mais, não é ao vivo, não dá para ter essa interação. Mas eu penso que a gente conseguiu trazer o máximo que a gente pôde de impressão ou do que a gente viveu para chegar aqui nesse momento e estar falando sobre esse trabalho que já está acontecendo, já está realizado, né, e é muito satisfatório, é muito gratificante, né, esse reconhecimento e poder estar ocupando esses espaços e também poder estar estimulando outras pessoas a também, eh explorarem suas potencialidades, seus talentos e também se abrir para o novo, né, porque agora a conversa é essa, o novo normal. Aí o que é esse novo normal a gente ainda está descobrindo, mas a gente vai caminhando. Nesse momento, eu aproveito também para agradecer o Centro Cultural Banco do Nordeste, né, por ter feito o convite da gente estar participando, né, da programação desse mês, esse mês de fevereiro, né, que vai entrar, a gente vai estar entrando nela. E é uma honra estar trabalhando com vocês, pessoas maravilhosas, né? O banco também sempre ajudou muitos artistas a apresentarem seus trabalhos. E agradecer também ao Joseph e à Nívia novamente por estarmos juntos, né, nessa conversa, nesse diálogo com o público. Agradecer ao público também que está escutando a gente, que vai escutar, vai estar escutando a gente. E é uma honra. Tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom 2021 com muitas vacinas. Eu também considero que é uma honra ter feito esse trabalho junto com o Joseph e com o Lino, né, bastante importante, porque a gente conversa muito, né, para entender também o que é que cada um de nós quer e pode, né, fazer essa abrangência, né, abrangência mais sucinta do trabalho. E aí também agradecer ao CCBNB e por esse espaço, né, e acho que nós só temos a agradecer, agradecer ao público e indiquem essa exposição para as pessoas que vocês gostam e para que vocês não gostem também. Fiquem à vontade. Bom, pessoal, né, eu também vou fazer o meu agradecimento, apesar de todo mundo já ter feito. Dizer a vocês, se vocês tiverem interesse de conhecer mais o trabalho da exposição ao redor, vocês podem procurar no YouTube, ao redor, né, ao redor 2020. No Instagram, o nosso arroba é arroba ao redor galeria.
E no Facebook vocês também podem procurar Ao Redor 2020, lá vai estar as imagens em 360 graus. Porém, em todas as nossas redes a gente deixa à disposição dos links, que aí vão ter outras entrevistas, outros espaços que nós ocupamos. É basicamente isso. Obrigado vocês que estão aí vendo a gente, acompanhando, e ao CCBNB.